Daí, pessoal, tudo bem? Tinha falado semana passada que ia começar a falar sobre a questão dos condomínios em Osório, né? Essa proliferação que a gente tem visto. Acabou passando mais tempo do que eu pretendia, mas estou aqui agora para dar início a esse processo aí para a gente começar a falar. Não vai caber tudo num vídeo de forma alguma, né? Eu tenho aí 4 anos de pesquisa, bastante informação para passar e não cabe num vídeo. Mas eu vou tentar dividir isso em pontos, em tópicos, para a gente poder dialogar aqui. Então acho que o primeiro ponto para começar a entender essa dinâmica dos condomínios é o seguinte: conselhos municipais de Osório. Um dos eixos da minha análise na tese é o trabalho dos conselhos municipais. Eu estudei Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o Conselho Gestor de Desenvolvimento, que substitui o Conselho de Desenvolvimento na cidade, não deveria, mas na prática é o que acontece, e o Conselho do Plano Diretor, que são as esferas por onde passam ou deveriam passar as dinâmicas das discussões sobre meio ambiente, urbanização, desenvolvimento econômico, orientações, né, para onde Osório vai, qual é o objetivo do crescimento, do desenvolvimento, as políticas, enfim, era isso que era para ser discutido nesses espaços. Não é bem assim, mas isso é um outro ponto, vem num próximo vídeo. Nesse vídeo aqui, o que eu quero chamar a atenção é a falta de transparência do município de Osório em relação aos seus conselhos. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou fazendo uma crítica ao governo Romildo ou ao governo Roger, que é o governo anterior, certo? Eu não estou fazendo uma crítica a um governo específico, eu estou fazendo a todos. Por quê? Porque tem uma lei de 2020, a Lei 6405 de 2020, que institui a obrigatoriedade de que os conselhos municipais de Osório publiquem as atas e todos os documentos, resoluções, formas de contato em uma página específica no site da prefeitura. É obrigatório que eles façam isso. Tem uma lei que exige que eles façam isso, uma lei municipal. Essa lei foi atualizada ainda em 2024, tá? Pela Lei 6949 de 2024 houve uma atualização, mas que não modificou muita coisa. Só tirou a obrigatoriedade do site da Câmara de Vereadores também disponibilizar um link e tal, mas foram poucas as alterações. A essência da lei permanece a mesma. Eu vou ler aqui alguma coisa, tá? Do artigo 2º. Assegurar a transparência da gestão, ampla publicidade às suas atividades, acesso aos munícipes, e, para isso, deverá disponibilizar em sua página oficial, isso falando do Executivo Municipal, então a Prefeitura, deverá disponibilizar em sua página oficial na internet um ícone de acesso público contendo os seguintes dados dos conselhos municipais: nome dos integrantes titulares e suplentes, assim como o cargo e a instituição que estão representando, dados para contato com o conselho, telefone, e-mail e endereço, calendário anual contendo as datas das reuniões a realizar-se, horário e endereço onde as reuniões acontecem, e os arquivos contendo as atas das reuniões e as resoluções aprovadas. E ainda diz que os arquivos que estão mencionados aqui, eles têm que estar disponibilizados nesse site, nessas páginas de cada conselho, em até 30 dias após a confecção. Agora, o que aconteceu durante a minha pesquisa é que esses documentos simplesmente não estavam disponibilizados. Então eu tive que todos eles solicitar via lei de acesso à informação, eu tive que pedir especificamente que esse material fosse separado e enviado para mim. Entre inúmeras questões, né, algumas mais compreensíveis, outras nem tanto, foi falado que tem uma questão da LGPD, né, a proteção de dados, mas que na prática não se aplica bem a essas atas, tá? Porque essas atas são atos públicos, então elas têm que ser publicizadas. O nome da pessoa, ele não tem problema que ele apareça. Quem é o conselheiro, quem é que trouxe um assunto, quem é que discutiu o assunto. Isso não é proibido pela LGPD que seja disponibilizado. O que é proibido, por exemplo, é mencionar o CPF da pessoa, o endereço onde a pessoa mora. Esses dados que são mais na minúcia que identificam uma pessoa, esses sim, eles podem ser ocultados. Agora, o nome da pessoa, por exemplo, não. E a maioria do conteúdo dessas atas não menciona dados sensíveis. São dados completamente possíveis de estarem disponibilizados. Acontece que não estão. Agora, o que é que está faltando para o município disponibilizar?
É gente, né? É força de pessoal para fazer? É tecnologia? Não, né? E se for, a prefeitura que dê um jeito de disponibilizar. O que não pode é o poder público utilizar uma desculpa para não cumprir a lei. Porque a gente que é cidadão comum, se a gente descumprir uma lei, a gente é responsabilizado por isso. Por que o Poder Executivo pode passar batido e não precisa cumprir com a sua obrigação? E aí você pode entrar lá no site da prefeitura, pode conferir lá, eu estou colocando aqui, né, alguns prints que eu tirei dessas páginas onde deveria ter esse conteúdo, mostrando que às vezes não tem a data das reuniões, não tem como tu saber de quando a reunião vai acontecer, onde ela vai acontecer, ou seja, se você é um cidadão municipal que gostaria de participar de algum desses conselhos, você sequer tem a possibilidade de se inscrever, de se inteirar, de ir lá assistir uma reunião como ouvinte, porque os dados são omitidos da população. Aí, assim, as atas, né, tem a justificativa que foi passada, que tinha que anonimizar alguns dados, então outras atas, né, o pedido de 2017 a 2025. Então, outras atas não estavam digitais, teria que digitalizar e tal, isso envolveria mão de obra e tudo mais. Tá, né, algumas coisas ali a gente até compreende, tudo bem. Eu pedi atas anteriores a 2020, então essas atas estariam num período que a lei ainda não valia, então poderia dizer que, bom, em função dessa lei ser de 2020, as atas anteriores não estavam, mas de 2020 para cá teriam que estar independente, né, de qual é o pretexto para não colocarem lá. Isso tudo é compreensível até um certo ponto. Agora, vejam como é complicado, porque com essa atitude, você simplesmente fica fora do processo de gestão democrática, de gestão participativa, e se perde a essência da existência dos conselhos, que é o controle social sobre a coisa pública. Então, se você não tem lá a informação da data, você não tem lá o local, o endereço, você não sabe quando as reuniões acontecem, vocês não têm acesso à ata, né? Se o cidadão comum não tem, como é que ele vai poder se candidatar a participar de um conselho? Ir lá assistir uma reunião como um ouvinte, se ele sequer sabe quando essas reuniões acontecem. Então, assim, eu acho que um grande ponto que eu trago aqui para reflexão é esse. Falta transparência em relação aos conselhos municipais. Eu trouxe prints, eu estou mostrando ali, e assim, o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, e isso é importante fazer essa justiça aqui, assim que eles me disponibilizaram esse conteúdo, eles publicaram lá na página esses arquivos também. Ótimo, entendeu? Foi um movimento que partiu de uma solicitação individual, mas o órgão lá, a Secretaria de Meio Ambiente, o próprio Conselho, agilizaram para que esse conteúdo que foi passado para mim também fosse disponibilizado para toda a população. Só que as atas do Conselho Gestor de Desenvolvimento e as atas do Conselho de Plano Diretor, não, essas continuam não existindo, mesmo eu tendo justificado, mesmo eu tendo apontado isso lá na minha solicitação, que esse material tinha que estar disponibilizado diretamente no site, eu nem precisaria solicitar via Lei de Acesso à Informação. Então acho que aqui tem um primeiro ponto que a gente precisa compreender e trabalhar em cima e cobrar, porque a prefeitura não pode se omitir de cumprir a sua própria lei. Então acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que aqui já começa a dizer alguma coisa sobre como esse processo de condominização de Osório está acontecendo. Então, se o início, lá onde é para ser discutido, onde é para ser trazido para um debate público, as coisas acontecem de uma forma vedada, de uma forma um pouco escondida ou com pouca transparência, a gente já começa a ter alguns problemas. Um problema de democracia nos processos de gestão do município. Pelo menos esse é o meu apontamento, é essa minha conclusão a respeito dessa situação. Certo, pessoal? No próximo, eu acredito que a gente pode começar a falar sobre o que acontece nesses conselhos. Como é que funciona essa dinâmica entre os conselheiros, entre as entidades representadas, como é que os temas chegam, quais temas não chegam e deveriam chegar. Mas isso fica para um próximo, esse vídeo aqui já ficou enorme. Então, valeu, obrigado pela atenção.